Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h50, voltamos com o primeiro jornal da edição desta sexta-feira, dia 17 de julho. E vamos conversar agora com o prefeito Fábio Leite, nesta participação, dia do aniversário do prefeito Fábio Leite. De antemão, parabéns, prefeito, felicidades, feliz ano novo de vida, prefeito. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia a você, nosso ouvinte da Prever FM. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã novamente. Bom dia ao Lure, que deve estar nos ouvindo também à distância, né? Muito obrigado pelas felicitações, Márcio. Hoje, de fato, dia 17, o dia do meu aniversário, né? 48 anos comemorados aqui na nossa querida Botucatu. O menino Fábio Leite, na comemoração dos 10 anos, 15 anos, ele imaginava um dia ser prefeito de Botucatu? Nunca, Márcio. O que eu sempre imaginei, né? Em 95 para 96, foi quando eu saí de Botucatu, né? Para estudar. Naquela época, o curso que eu escolhi, que é Engenharia de Produção Mecânica, não tinha aqui na nossa cidade, na nossa região. Então eu tive que ir para São Bernardo do Campo, no começo de 1996, com 17 anos, para estudar, né? Para fazer o curso de engenharia. E aí acabei ficando quase que 18 anos fora de Botucatu. E desde aquele dia eu sempre tive a intenção de voltar para Botucatu. Eu vinha todo final de semana, meus pais aqui, minha esposa, naquela ocasião, namorada aqui, e depois a gente acabou se casando, a gente acabou tendo o Frederico e a Catarina, e eu sempre tive a intenção de voltar para Botucatu como eu voltei em 2013, mas nunca imaginei que voltaria para ter essa honra, né, de ser o prefeito da cidade. Sempre tive a intenção, né, de constituir minha família aqui, de permanecer com os meus amigos aqui, de permanecer com a minha vida aqui, mas nunca havia passado pela cabeça essa possibilidade de ser prefeito da cidade. E tudo isso começou com o ex-prefeito Pardini, quando fui secretário dele, o André, que está aí na bancada, compartilhou conosco a trincheira também por um período muito, muito feliz, muito bacana na minha vida, e acabei me tornando prefeito da cidade, que é uma honra, uma alegria tremenda, né, para qualquer cidadão. Eu sou apaixonado por Botucatu, amo essa cidade demais, e de fato é uma grande honra estar à frente da nossa cidade nesse momento. Bom dia, prefeito. Primeiramente, parabéns, saúde, paz, que Deus continue abençoando sua vida. E agora que você está bem mais velho do que eu, né? Nesse momento é aquela que se distancia. Então, parabéns. Eu não posso falar nos microfones as palavras que me ocorrem aqui. Eu só vou falar que a distância não está tão grande, tá? Obrigado aí pelas felicitações, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado por tudo aí. E vamos seguir sempre juntos aí. É engraçado que é quase que a diferença entre o Lorival e o Márcio. É mesmo? É, porque eu faço 47 em janeiro e o Fábio faz 48 agora. É uma diferença pouca. Até pouco tempo atrás ele tinha a mesma idade que eu. Até ontem ele tinha a mesma idade que eu. Hoje já não tem mais. Bom, mas prefeito, traga uma atualização da semana. Eu sei que a semana foi de bastante compromissos, de visita a obras aí, de resultado positivo no Tribunal de Contas. Como é que foi um balanço da semana aqui em Botucatu? André, uma semana muito produtiva, né? Eu comentei com vocês na sexta-feira passada de que essa semana seria marcada principalmente pelas grandes obras, né? Pelas grandes ações de infraestrutura, e isso aconteceu. Nessa semana a gente publicou, vamos dizer, a penúltima etapa, né? Da nossa parceria público-privada de iluminação pública. Então a gente teve a abertura, né? Dos envelopes aí que a gente fala dos interessados. Há 2 grupos grandes interessados aí em assumir essa concessão em Botucatu. Nessa semana a gente divulgou a homologação, né, a habilitação desses grupos, e na próxima segunda-feira a gente chega finalmente, e se Deus permitir a gente vai continuar com essa continuidade, a gente chega na última etapa, que é a abertura dos envelopes de proposta, para concluir essa parceria público-privada de iluminação. E a nossa ideia, de novo, né, se Deus permitir, se tudo correr bem e vem caminhando, eu gostaria muito que a gente encerrasse julho como meu presente de aniversário aí, com esse processo todo concluído, e já o início das obras, o início de toda a substituição, de toda a iluminação de Botucatu, agora no mês de agosto. Eu estive, os representantes dos 2 grupos que participam da licitação me ligaram nessa semana ratificando o compromisso e o interesse com a cidade de Botucatu, e que querem
assim que possível, né, começar as obras e acelerar ao máximo. Então essa foi talvez a primeira grande notícia. A segunda, em relação às obras do PAC, nós temos também, graças a Deus, essa semana, o início da mobilização dos 6 trechos. Então, muito provavelmente que na semana que vem, eu brinco, né, que o pessoal do trabalho pesado, né, os brabos da obra, vocês vão começar a ver nos 6 trechos do PAC, porque começa efetivamente a mobilização de equipamentos, de máquinas. Nessa semana, conversei também com um grupo responsável pelas obras, estive em todos os locais e conversei com o grupo responsável pelas obras e com alguns engenheiros, e eles estavam já nessa semana fazendo aquisição de material, já fizeram a disponibilização das máquinas, dos equipamentos. Então a gente deve ter ainda no mês de julho, na semana que vem mais especificamente, essa grande movimentação aí das obras do PAC. Lógico que algumas delas vão chamar mais atenção, porque estão em locais centrais da cidade, como Tenente João Francisco, como o próprio Tanquinho, como Lava Pés. Então a gente vai ter essa disponibilidade ou essa visão um pouco mais acelerada. Uma semana também onde a gente, junto com a Câmara Municipal, eu queria deixar aqui meu abraço ao Cula, nosso presidente, né, esteve na prefeitura quase que todo dia essa semana, mesmo nessa fase do recesso parlamentar, e a gente está organizando para eu iniciar as 2 licitações, tanto da Floriano fase 2 quanto do Véu da Noiva, recursos esses que são de convênios com o Estado, como vocês já publicaram, né? Então a gente encaminhou um projeto de lei para a Câmara, agora efetivando o convênio no nosso orçamento. O Cula prontamente agendou a reunião extraordinária, as reuniões extraordinárias, uma aconteceu ontem, a outra acontece na próxima terça-feira, o que vai permitir que a gente já faça a licitação dessas 2 obras, André, tanto da Floriano quanto do Véu da Noiva. Obras essa que a gente vai usar o período eleitoral para fazer as licitações, para deixar tudo pronto, e pós segundo turno, que tudo indica que a gente deva ter nas eleições gerais, a gente dispara a ordem de serviço e essas obras começam. E também, por fim, eu fiz essa publicação ontem, né, dessa honraria também do Tribunal de Contas, né? A gente vive um momento aí de algumas fake news em relação à condição da prefeitura, em relação à condição, à saúde financeira da prefeitura. E, aliás, a gente já viveu isso há 9 anos atrás, né, André, quando éramos secretários juntos. E essa publicação do Tribunal de Contas, ela é uma cereja do bolo pra gente, né? Ela enaltece exatamente isso que eu falava anteriormente, dessas obras, dessa prevenção às enchentes, dessa prevenção hídrica aqui em Botucatu, que começou com um grande pacto, né, no dia 10 de fevereiro de 2020, depois daquela madrugada terrível que nós tivemos, um grande pacto entre o ex-prefeito Pardini, na ocasião eu era secretário, e agora comigo como prefeito, para a gente seguir fazendo esses investimentos gigantescos em infraestrutura da cidade, para, infelizmente, né, Márcio, a gente ter que prevenir para as mudanças climáticas. Eu menciono o Márcio porque o Márcio tem sido sempre um grande defensor, um grande militante dessas questões ambientais, dessas questões de meio ambiente que envolvem mundo, que envolvem Brasil, e não é diferente em Botucatu. Então, esse reconhecimento do tribunal de que a gente está no caminho certo é muito importante. Tem muito a fazer, nós sabemos o que tem que ser feito, mas tem muito a ser construído. Mas essa indicação, né, essa indicação, essa finalização do Tribunal de Contas mostra que a cidade está no caminho certo, André. Prefeito, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, essa questão da PPP da iluminação, ela vem desde 2024, que foi quando foi pensada, eu acho que até antes disso pensada, mas é um processo que tenta funcionar desde 2024 e até por isso acho que foi sempre tratado superficialmente, né? Enquanto não engatasse a coisa, não tinha como se aprofundar. Mas agora, com essa informação de que o processo andou e que na segunda-feira nós teremos aí a abertura das propostas, acho que seria interessante explicar o que é essa PPP da iluminação na prática, o que vai mudar para a população de Botucatu, esse novo momento da iluminação pública na cidade. Perfeito, eu vou te pedir perdão, preciso alongar um pouquinho essa resposta, André, para dar o contexto. Na realidade, essa parceria público-privada começou em 2022. Naquela ocasião, eu era secretário da Fazenda, né, secretário de governo. Eu encaminhei um projeto de lei para a Câmara, atualizando a legislação de Botucatu para as iniciativas de concessão e de parcerias público-privadas. A legislação de Botucatu não tinha essa previsão das PPPs, né, das parcerias público-privadas naquela ocasião. Uma vez que a gente aprovou esse projeto na Câmara,
na virada de 2022 para 2023, essa foi a primeira parceria público-privada que foi concebida pela prefeitura, só que na ocasião ela tinha iluminação pública e cidades inteligentes, tudo numa única ação, numa única PPP, numa única parceria público-privada. Isso foi se desenvolvendo ao longo de 23, ao longo de 24 em abril eu me exonerei da prefeitura para poder concorrer às eleições, e no final de 2024 essa parceria público-privada teve que ser suspensa, porque por orientações do próprio Tribunal de Contas, entre outros, a prefeitura optou em separar os objetos, em ter uma iniciativa exclusiva para iluminação pública e uma exclusiva para cidades inteligentes. Quando ganhei a eleição, assumi no dia 1º de janeiro de 2025, essas duas parcerias público-privadas eu retomei. A relacionada às cidades inteligentes, eu estou conduzindo pelo Polo Cuesta. Aliás, nessa semana que estamos, nós já publicamos pelo Polo Cuesta a consulta pública. Então, a PPP, a parceria público-privada de cidades inteligentes, está sendo conduzida pelo Polo Cuesta e está em fase de consulta pública. Essa da iluminação pública, já no início no ano de 2025, nós fizemos a consulta pública, fizemos as audiências, publicamos os editais, ficamos prontinhos. Só que, eu comento isso sempre que estou aí ao vivo com vocês na Prever, algumas empresas do mercado que vendem esse tipo de produto começaram a brigar na Justiça e no Tribunal de Contas. E isso quase que atrasou em mais de um ano a nossa parceria público-privada. Há mais ou menos 2 meses a gente conseguiu a aprovação do Tribunal de Contas, inclusive em relação ao nosso edital, e a gente seguiu com essa parceria público-privada. E como eu disse, nessa semana a gente fez a habilitação dos interessados e na segunda-feira, na parte da tarde, a gente abre os envelopes e aí segue para a formalização final, se Deus quiser. O que essa parceria ela contempla? Hoje, toda a iluminação pública da cidade de Botucatu, ela está a cargo da CPFL Paulista, através de uma liminar. Então, todo o ativo que a gente fala, toda a estrutura de iluminação pública ainda está com a CPFL Paulista. Essa parceria público-privada faz o quê? Ela concede a uma outra empresa toda a administração e toda a infraestrutura de iluminação pública. Do que eu estou falando? O grupo que vier a ganhar essa PPP vai investir quase que 100 milhões de reais em Botucatu nos primeiros meses. Por quê? Eles vão trocar as 28 mil lâmpadas que nós temos em Botucatu, vão ser todas substituídas por tecnologia atual, tecnologia LED. Esse é o primeiro investimento. Segundo investimento, prédios públicos com característica histórica, com característica turística, vão ter investimento para ganhar aquela iluminação cênica, sabe? Aquela que destaca o prédio. Isso faz parte do investimento. Todas as quadras, todas as praças, todos os campos serão iluminados dentro dessa parceria público-privada. Faz parte do investimento. Todo o crescimento de rede, dessas perguntas que surgem normalmente quando eu estou aí, a continuidade da Bento Lopes, a nossa orla, regiões mais escuras da cidade, toda a expansão da nossa rede de iluminação fazem parte da PPP, fazem parte desse investimento. E também há uma outra característica disso é que essa empresa será responsável por toda a manutenção do parque de iluminação pública em Botucatu. Então hoje a gente vive aquelas situações, essa rua aqui é CPFL, esse local aqui é prefeitura. Tudo isso deixa de existir, a gente vai ter uma única empresa atuando com prazos de resolução dos problemas, tudo definido. Então tudo isso, André, está contido dentro dessa parceria público-privada, é uma concessão de 25 anos, onde esse grupo que ganhará, como eu falei, vai investir quase que 100 milhões de reais nessa partida desse processo. E aí, se a gente olhar um panorama geral, nós temos hoje em Botucatu 200 milhões de reais sendo investidos pela Sabesp, 82 milhões sendo investidos pelo PAC e pela Prefeitura em drenagem, outros 20 milhões investidos pela Prefeitura em recap e drenagem. Agora a gente tem mais 100 milhões de reais sendo investidos aí nessa parceria público-privada. Então a gente tem hoje em Botucatu, André, hoje, nesse momento, no dia do meu aniversário, quase que R$500 milhões sendo investido em infraestrutura na cidade de Botucatu. Prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. A semana que vem esperamos tê-lo aqui ao vivo, né, para a gente debater outros temas da cidade de Botucatu aqui com a participação dos ouvintes. Mais uma vez desejando
um feliz aniversário ao prefeito no dia de hoje e até a semana que vem, prefeito. Combinado, Márcio. Estarei aí, se Deus permitir. Muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, pela oportunidade, pelo espaço democrático, essa prestação de serviço que vocês, através dos microfones da Prever, oferecem à nossa população. Estarei assim. Ótimo dia para vocês. Tenham todos aí uma abençoada sexta-feira e um santo final de semana. Fiquem com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.